A Paraíba está chocada desde ontem, quando um caso absurdo de violência foi descoberto aqui em Santa Rita, na região metropolitana. Um homem foi morto a pedradas e a tiros depois que vazou um vídeo em que ele supostamente abusa sexualmente de um bebezinho de apenas 8 meses. Como eu disse, esse caso foi em Santa Rita. Essa história tem mais desdobramento. E quem vai contar pra gente aqui, ó, é a Vanessinha Costa. Que caso, hein? É violência em cima de violência, né? É uma coisa tentando combater outra. Vanessinha do céu, que caso absurdo. Bom dia pra você, bom trabalho, bem-vinda ao Correio Manhã. Bom dia, João. É até difícil dar bom dia diante de uma situação como essa. A gente pede mais uma vez respeitosamente licença para entrar na casa do paraibano, porque a gente vai tratar um assunto muito delicado, inclusive alerta de gatilho, por envolver várias questões de violência em um mesmo caso. Como você contextualizou, ontem, na cidade de Santa Rita, um homem de 28 anos foi morto a tiros e apedrejado por revolta popular pela população, quando as pessoas do conhecimento dele ali tomaram ciência de que ele haveria supostamente abusado sexualmente de uma criança de apenas 8 meses. A criança atualmente já tem alguma mais idade, não tem mais 8 meses. Esse vídeo já seria um pouco mais antigo, mas esse vídeo foi veiculado ali na região e a suspeita para essa descoberta é que esse indivíduo de 28 anos teria vendido essas imagens. Imagens que são muito fortes, a gente preserva, não vai utilizá-las, que são inclusive crime cibernético por conter conteúdo sexual, por conter violência, por conter ainda pedofilia, por se tratar de uma criança de apenas 8 meses. Tomando ciência dessa situação, a população, cheia de sentimento de animosidade, acabou então abordando esse suspeito e durante o dia de ontem na cidade de Santa Rita acabou acontecendo então a morte desse indivíduo de 28 anos. O crime todo é investigado, tanto a relação desse homicídio como também a relação da suspeita do abuso sexual infantil, da pedofilia, do crime cibernético e vários outros pormenores que existem nessa situação. A gente tem falas muito importantes, inclusive, da polícia nesse sentido, tanto do delegado que acompanha o caso, o Héctor Azevedo, como também do perito Igor Ramalho. Vamos acompanhar. Nós também recebemos, né, de que a motivação desse crime teria sido esse abuso sexual, né, esse crime de estupro supostamente anteriormente cometido pela vítima. Estamos sabendo que após a divulgação desse suposto abuso sexual, né, a vítima foi decretada e que em qualquer lugar que ele fosse encontrado, ele deveria ser morto, né? Então, assim, nós fomos acionados, atendendo aqui o local. Não, pelas características do local, o crime ocorreu aqui. No entanto, todas as circunstâncias pormenorizadas ainda serão levantadas, serão investigadas no inquérito policial. Estava com os braços amarrados para trás. Quando chegamos perto, eram fios de tipo carregador de celular, um fio bem grande. Usaram 2 desse tipo. Na verdade, um era um carregador de celular, o outro era um cabo USB. Amarraram as mãos dele para trás e ele estava com 8 tiros pelas costas, do lado direito, né? Todos os tiros pelas costas. E também com lesões sobrepostas na cabeça, lesões contusas, feitas por essas pedras que estão aqui atrás. Então ele foi morto. Ele primeiramente foi pego, rendido, teve os braços amarrados, levou esses tiros pelas costas, num total de 8, e essas pedradas na cabeça. E essa revolta teria sido causada, então, possivelmente pela divulgação de um vídeo na qual o suspeito abusava sexualmente de forma direta de uma criança de apenas 8 meses. Você falou, João, que existem vários outros detalhes que envolvem esse assunto, e entre eles, essa criança seria sobrinha do suspeito. Ele é irmão adotivo da mãe da criança. A mãe da criança o acolhia dentro de casa, ele morava dentro da casa, não ficava sozinho com a criança. Inclusive, a criança tinha uma condição
tem uma condição, na verdade, de saúde, porque ela nasceu um pouco antes do tempo e tem uma dificuldade pulmonar. E pelo suspeito, por esse indivíduo de 28 ter o hábito de fumar, de utilizar cigarro, a mãe da criança, inclusive, não permitia que eles ficassem próximos. Ela, muito abalada, acabou não conseguindo conversar com a imprensa de modo geral, não conseguindo conversar com a nossa equipe, mas a gente tem essa informação de que ela não permitia sequer que eles ficassem juntos. Não houve nenhum tipo de descuido. Ela provavelmente imagina, ela supõe que esse ato teria acontecido durante um momento que ela se ausentou para tomar um banho, para fazer alguma coisa em outro cômodo da casa e que tenha sido inclusive na presença dela que isso aconteceu. Ela tem também essa informação de que o suspeito é irmão dela, né, irmão adotivo. Ela o ajudava de forma recorrente, ela inclusive incentivava a vida pessoal dele, dava todo o suporte que uma família deve ter dentro de casa e ainda assim ele acabou sendo então agora, né, sendo o suspeito principal de uma outra situação que envolve vários pormenores. Para além disso, existe a informação também de que tem um vídeo dele falando que estava esperando essa criança crescer para consumar outros atos relacionados, mais intensos seriam em relação à violência sexual. Então é um caso que aborda vários detalhes que seguem investigação e que precisam de estrutura e suporte para essa família que passa por isso, para a mãe da criança, para a criança, que é uma menina ainda muito pequena, apesar de não ter mais 8 meses. E ao longo da programação de hoje do Correio Manhã, a gente vai trazer ainda mais detalhes sobre isso, porque nós temos outras falas relacionadas a esse caso e a gente segue acompanhando. João, muito difícil de administrar, mas assunto sério, alerta de gatilho, a importância da gente estar sempre atento à denúncia também e sempre cuidando das nossas crianças, João. Aí quem está em casa, Vanessinha, obrigado, Vanessa, pelas informações. Quem está em casa fala assim, João, tem como piorar essa história? Tem como piorar, deixar essa história ainda mais triste e dramática. Vocês vão entender ainda no decorrer do nosso programa. Mas aí, deixa eu contar para vocês como que a mãe dessa bebezinha, hoje com 2 aninhos, mas quando aconteceu essa monstruosidade com essa menininha, ela tinha apenas 8 meses. A gente que é pai, a gente que é mãe, fica com um sentimento assim, ó, é um nó que fica na garganta da gente, que não dá para explicar. Agora, sabe como a mãe dessa bebezinha descobriu que a filha tinha passado por isso? Nas mãos do irmão adotivo, ou seja, desse cara que essa mulher pegou para criar, deu abrigo, deu casa, deu carinho. Sabe como que ela ficou sabendo? Foi assim, ó, uma vizinha veio e mostrou, falou assim, ô fulana de tal, você já viu o vídeo aqui do cara violentando uma criança? Ela falou, ô vizinho, eu não quero nem saber disso não, pelo amor de Deus, eu sou mãe, não quero nem saber, não quero nem ver esse negócio. Aí a vizinha falou, eu acho bom você ver, porque, é a sua filha. Imagina, você ficar sabendo de uma notícia como essa, que não só destrói a vida da sua filha, como também destrói a sua vida e da sua família inteira. Dessa maneira, por quê? Um cabra safado e nojento, eu não vou dizer supostamente não, Cris, porque a família reconheceu, a família viu o vídeo que esse cara gravou, ainda além de compartilhar, ele vendeu esse conteúdo. É por isso que se espalhou rapidamente. Aí, você, meu amigo e minha amiga de casa, perguntam, mas João, você compactua com esse tipo de violência? É claro que não, é óbvio que não. Violência em cima de violência não vai resolver nada, só piora a situação. Você compactua com isso? Não. Esse cara não devia ter sido morto não, gente. Ele tinha que ter sido pego, identificado como foi, e sido levado para a cadeia, para ser preso e pagar pelo crime que ele fez. Agora, morrer dessa forma, foi torturado sim, foi muito agredido, apanhou demais, até que aqui, no meio da rua, não foi num lugar ermo, escondido não. Quem fez isso, fez para dar uma resposta, para mostrar como é que funciona. Quem comete um crime como esse, ele foi morto, assassinado, executado, além de toda a agressão física, foi executado com 8 tiros no meio da rua, para todo mundo ver, para todo mundo acompanhar essa história. Ainda nessa edição vocês vão ver o que a mãe, aliás, vocês vão ver essa história piorando ainda mais, porque existe um drama, existe agora uma preocupação muito grande da família, principalmente com relação
a essa criança. E vocês vão entender já já o que eu estou dizendo. A nossa produção aqui, inclusive, conversou com a mãe dessa bebezinha. É claro que a gente não vai mostrar a cara desse cabra safado, porque acaba identificando, vai ligando as coisas, né? Ah, esse cara com a família tal, com a bebezinha, até para preservar ainda mais a família, não vou mostrar a cara desse cabra safado. A mãe conversou com a nossa equipe, ela não está em condições, obviamente, de dar entrevista, de falar, mesmo não mostrando o rosto, mas ela contou tudo aqui, contou inclusive que a irmã adotiva desse cabra safado aqui, ó, sabe o que ela fez? Arrumou dinheiro para pagar, foi ela, a própria mãe, arrumou dinheiro, a mãe arrumou dinheiro, só corrigindo, a mãe arrumou dinheiro para tirar esse cara da cadeia, porque ele foi preso, acusado de roubo, é um cara que já vinha dando trabalho com tráfico de drogas, com roubo, metido com prostituição também, um cara que se perdeu na vida, e ela foi e arrumou um dinheiro, tirou o dinheiro, Deus sabe de onde, para poder tirar, livrar esse cara da cadeia. E qual foi o retorno, a retribuição disso? Olha o que ele fez com a própria irmãzinha adotiva quando ela tinha apenas 8 meses. A mãe contou muita coisa pra gente aqui, a gente vai falar no decorrer do nosso programa, né? Ela não quis dar entrevista, mas falou, né, para nossa equipe, tá tudo anotado. A suspeita também, Cris, essa criança nasceu prematura, como a Vanessinha falou. A suspeita também dele ter drogado essa criança, meu Deus do céu, gente. Essa história só piora, além também de um problema grave de saúde que pode ser, eu vou contar para vocês no decorrer do nosso programa.